Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valber por aqui. Mais uma aula, tá? Sobre orações coordenadas, que é o tema que nós estamos trabalhando esta semana. Lembrando que essa é uma obra conjunta entre mim e o professor Ezequiel. O professor Ezequiel que é o responsável por fazer toda essa parte dos slides, todas as cores, esse trabalho excepcional que ele tem feito ao longo do ano aí, conjunto, para que você possa ter o melhor ensino possível, tá bom? Então vamos lá, Eric. Nessa aula a gente vai falar sobre o que são as orações coordenadas, tá? Recapitulando o que nós vimos na aula anterior nós falamos sobre o período composto e vimos que ele pode ser dividido em coordenação, daí o nome coordenada, e o período composto ainda pode ser chamado de período composto por subordinação, que é o tema do nosso próximo trimestre. No nosso próximo trimestre a gente fala das orações subordinadas. Neste trimestre, a exemplo do que nós vimos há algumas semanas em termos de conjunções, em que nós falamos das conjunções coordenadas, agora nós vamos falar das orações coordenadas. Veja só, no período composto por coordenação, as orações são independentes, isto é, não dependem uma das outras para terem sentido. Elas são classificadas de duas maneiras, Eric. Ou elas serão assindéticas ou elas serão sindéticas. Assindéticas são aquelas que estiverem apenas justapostas, sem um conectivo. Não existe uma conjunção, não existe uma palavrinha que estabeleça ou que torne evidente a relação que essas orações têm uma com a outra, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, cheguei em casa, tomei um banho, fiz o jantar, repare que as duas primeiras construções, cheguei em casa, esta oração aqui e esta oração aqui, elas são orações assindéticas as duas. Por quê? Porque uma não depende da outra, porque elas são coordenadas, e elas são intermediadas sem a presença de um conectivo. Tem apenas uma vírgula para poder separar as duas. Já no caso da construção de baixo, cheguei em casa, tomei um banho, fiz o jantar, repare que o E é o que vai intermediar a terceira oração em relação à segunda e em relação à primeira. Então, por isso que em relação à segunda, a terceira oração, que começa neste Ezinho aqui, ó, ela é chamada de oração coordenada sindética, porque dentro dela há a presença de uma conjunção. Há um conectorzinho, há algo que vai ligar essas orações, tá bom? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não apresentam conjunções, ou seja, uma aparece ao lado da outra. Elas são separadas nas escritas por vírgula, por ponto e vírgula ou por dois pontos. Elas são interrelacionadas, mas são interdependentes quanto ao sentido. Aquilo que eu falei, você consegue colocá-las uma ao ladinho da outra, só que uma existe sem a outra. Veja, se eu disser que o sol apareceu e quiser encerrar a oração aqui, eu poderia. E se em outro momento eu dissesse que o dia estava lindo, eu também poderia. Então, repare que se eu coloco uma construção do lado da outra, eu tenho então um período composto por coordenação, porque as orações são independentes e não existe nada que intermedie essas duas orações. É por isso que as duas orações são chamadas, nesse caso, de orações assindéticas, tudo bem? As duas são chamadas de assindéticas. E o que é a oração sindética, então, professor? Sindética é aquela oração que são ligadas, né, umas às outras através de uma conjunção ou uma locução conjuntiva, coordenativa, tá? Então, quando eu falo que o agricultor colheu o trigo e o vendeu, repare que este E, como ele é uma conjunção, ele está sendo aquilo que vai evidenciar uma ideia de soma. Então, além de colher o trigo, o agricultor vendeu o trigo. Quando eu falo que os livros não só instruem, mas também diverte, esse mais também, ele evidencia uma ideia de soma. Os livros instruem e divertem. Não só instruem, mas também divertem. Então, repare que esta locução conjuntiva evidencia uma ideia de soma. Por isso que esta oração, a partir do mais também, é chamada de sindética, nesse caso aditiva, tá? Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, eu falo para vocês da classificação, para você, melhor dizendo, tá, Eric? Eu falo para você das 5 formas que nós temos que uma oração coordenada pode aparecer na língua portuguesa, tá bom? Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou encerrá-lo aqui e na sequência eu volto falando das 5 orações possíveis coordenadas sindéticas, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, Eric.